Capítulo 15. Experiências iluminativas. Antes do retorno, conhecemos superficialmente os espíritos que estariam sob a direção do nosso mentor, com os quais deveríamos participar no seu processo de renascimento na matéria densa. Segundo informações do Dr. Silvio, eram aproximadamente 1000 que também deveriam seguir-nos para o acampamento adrede construído pelos especialistas nessa área que nos haviam antecedido. Ao primeiro ensejo, a programação previa um encontro entre os visitantes e os transeuntes do carreiro carnal, o que ficou estabelecido para a noite seguinte. Durante o dia, mantivemos contatos afetuosos com alguns deles, dialogando, ouvindo-os em suas belas narrações a respeito da vida que desfrutavam em Alcione. As palavras do meu vocabulário são insuficientes para repetir as narrações através de projeção mental por eles propiciada, dando-nos uma ideia, ainda que imperfeita, do esplendor do reino, que a todos nos guarda, na marcha sublime da evolução. Pude aquilatar a respeito da sábia informação de Jesus quando se referiu, conforme João 14, 1 e 2, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não poderia ser diferente, caso fosse a terra privilegiada exclusivamente com habitantes, e inúteis seriam os bilhões de astros que gravitam no universo, produzindo a sinfonia intermina e majestosa da criação. Invariavelmente, temos-nos detido nas informações sobre transtornos de conduta e obsessivos, sofrimentos de todo porte, incompletude, regiões de prova e de purgação, campos de expiação e de padecimentos inenarráveis no além-túmulo. É natural que assim o façamos de modo a despertarmos a consciência adormecida dos espíritos que se encontram na roupagem carnal, comprometendo-se com o mal em vez de reabilitar-se, navegando contra a correnteza em vez de avançarem no rumo do porto de segurança. No entanto, a respeito dos mundos felizes, nas suas constituições físicas e espirituais, não encontramos as palavras próprias para traduzirem a beleza e a harmonia que neles existem. Em nossa esfera de ação espiritual, por exemplo, as paisagens são ricas de tonalidades incomparáveis, nasceres e pores do sol, portadores de luzes em tons indefiníveis, jardins e nascentes de água cristalina, em jorros intermináveis, flores em festões multicoloridos e perfumes suaves penetrantes, educandários e teatros para a formação intelecto-moral, hospitais e sanatórios modelares, que deverão inspirar as futuras construções terrestres, conforme já vem acontecendo, galerias de arte em todos os gêneros, em que nobres artistas aprimoram a capacidade de registro para tornarem a Terra um planeta paradisíaco. Laboratório de planejamento e de projetos relevantes com o objetivo de serem realizados descobrimentos das leis que regem o planeta e o cosmo, trabalhando-se afanosamente para erradicar as doenças e os distúrbios que ainda predominam no orbe. Encontros enriquecidos de sabedoria com debates e conversações superiores sobre a vida e a sua finalidade existencial. Universidades para aprofundamento dos conhecimentos mais avançados, preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor e pelas informações culturais, que têm por missão preparar as gerações novas e sucessivas em relação ao futuro da humanidade feliz. Espetáculos de luzes e de sons em contato direto com a natureza, que também se veste de preciosas indumentárias vibratórias para edificar-nos e ajudar-nos a abençoá-la com a nossa gratidão. Dramas e jograis de superior qualidade, não podendo esquecer as bibliotecas vivas,
em que os livros são portadores das imagens dos que os escreveram e trazem-nos de volta, incluindo as suas emoções, videotecas e imagens virtuais em computação especial, comunicações televisivas superiores, tudo direcionado para a dignificação do ser e sua conquista interior. Nem sempre ao alcance de todos, recintos onde se encontram arquivadas as experiências transatas dos habitantes locais, às quais somente têm acesso aqueles que atingiram expressivo patamar de evolução, de modo que, consultando o passado, podem desenhar o futuro, superando-se nos embates íntimos. A vida é um hino de magnitude imensurável, homenageando o Criador. Mesmo quando impõe as necessidades de reabilitação mediante o sofrimento, a beleza da justiça expressa-se gratificante, propondo esperança e oportunidade a todos, em demonstração insofismável de que somente existe o amor em toda parte. Apresentando-se de acordo com os níveis de evolução de cada ser e de cada comunidade, como a essência da vida fundamental para preservar o espírito imortal. Em suas narrações, os novos amigos alienígenas falavam-nos de emoções que ainda não vivenciáramos, apresentando-nos paisagens iridescentes para nós, totalmente desconhecidas, sons e harmonias que nunca tivéramos ocasião de sentir, quando as suas construções feitas de energia modelada, que a mim escapava a constituição, por ser facilmente manipulada pela mente espiritual, conforme nos elucidava. A fraternidade apresentava-se de maneira sublime, como nunca imaginara ser possível. A harmonia existente entre a flora e a fauna, que se mesclam interdependentes, faz que se destaque o espírito glorioso destituído de órgãos que enfermam, embora ainda usando roupagem transitória, com vistas ao progresso infinito que lhe está reservado. Podemos ver, numa das suas projeções mentais em nosso diálogo, o santuário de orações deslumbrante, dedicado à exaltação e gratidão a Deus, e onde se comunicam os guias da estrela de primeira grandeza, glorificando o Criador. Também a mim chamaram minha atenção a atividade contínua, o trabalho de edificação incessante, porque o vazio, o ócio, o desfrutar, sem contribuir, são páginas enganosas do pensamento e da emoção doentios. Em conversação com alguns deles mais acessíveis, fomos informados de que a reencarnação, de alguma forma, lhes constituiria um grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, por asfixiá-lo no corpo denso, limitando-os em todos os sentidos. No entanto, espontaneamente, ofereceram-se para contribuir em favor do desenvolvimento espiritual da Terra, sem considerarem tal oferenda como um holocausto. Deixar, mesmo que por um breve período, um mundo de esplendor pelo de sombras, era demonstração viva do poder do amor, conforme Jesus nos apresentou e o viveu, convidando-nos a fazer o mesmo. As muitas informações que nos transmitiram durante o convívio que precedeu a primeira realização em conjunto ficariam impregnadas no ser que sou, de maneira indelével, proporcionando-me o sonho de alcançar também, um dia, uma dessas moradas, naturalmente, acompanhado pelos afetos da longa jornada evolutiva, porque não há paraíso quando nos encontramos, seja onde for, sem a presença daqueles que sempre compartilham conosco as lutas e os sofrimentos. O futuro, portanto, pertence-nos e convoca-nos ao avanço. A noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres da área onde deveríamos operar.
Destacados companheiros de nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais ao nosso acampamento, em parcial desdobramento pelo sono. Carinhosamente conduzidos no entorpecimento natural à medida que eram alojados no imenso pavilhão que lhes estava reservado, iam despertando suavemente, mantendo a relativa lucidez do estado evolutivo em que se encontravam, sempre acompanhados por um dos encarregados de conduzi-los e cuidá-los, enquanto em nossa esfera tomavam conhecimento do que lhes ocorria, podendo traduzir depois como sonhos de contornos irregulares, mas cujo conteúdo ficaria impregnado no cerne do ser. Em menos de meia hora, estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas pelo Dr. Silvio. Inicialmente foram convidados os futuros reencarnantes para que se acomodassem numa ala do imenso auditório. Nós outros, os cooperadores, no lado oposto, e no centro, os recém-chegados da esfera carnal. O eminente geneticista iniciou a sua explicação após saudação cordial, elucidando: aqui estamos todos a fim de travarmos o primeiro contato espiritual para podermos definir rumos para o futuro. Todos que viestes trazidos, acalentais o desejo da procriação, alguns dos quais já experientes no mister em razão dos filhos que recebestes no regaço. Inicia-se uma era nova para a sociedade terrestre e estáis convidados por vosso próprio merecimento a participar do grandioso acontecimento. Vossas existências têm sido saudáveis, a vossa conduta encontra-se apoiada nos valores éticos do bem. Mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos para encontrar a paz e a plenitude. É natural, portanto, serdes eleitos para receberdes no seio afetuoso alguns dos missionários do porvir, na condição de filhos diletos dos vossos sentimentos. Vivemos um momento muito grave na sociedade terrestre, assinalada pela violência, pelo desvario moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios, ditos sociais, perversos e destrutivos, pelo desrespeito aos divinos códigos, à natureza e às suas criaturas. Compreensivelmente, por imposição da força irrevogável da lei do progresso, desenha-se um novo mundo de harmonia que se implantará lentamente, à medida que se diluam as densas sombras da ignorância e da crueldade que predominam em quase toda parte. Ireis fazer parte desse movimento renovador, no momento em que há graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis e esfacelarão muitas existências quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e da fuga da realidade. Nada obstante, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens lúgubres, abrindo áreas luminosas na densa escuridão. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão do amparo emocional e espiritual, indispensável ao desiderato, para o qual são encaminhados à terra. Tende coragem e enfrentai as circunstâncias, algumas aziagas, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os das agressões iniciais do caminho, como um agricultor zeloso defende as suas plântulas das pragas destruidoras. Educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para os enfrentamentos até o momento da vitória. O Senhor que vos convocou vem cuidando de vós, porquanto renascestes, nesta oportunidade, já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias,
a respeito da era feliz da humanidade do porvir. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poderdes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viandantes da luz. Não temais, em momento algum, amando como semeadores que se encarregam do dever, sem pensar no resultado imediato do trabalho. Ao futuro caberá a colheita, a cega da produção próxima. Mantende Jesus na mente e no coração, preservando os sentimentos de honradez aprendidos em vossas escolas de fé religiosa, convictos, porém, da vossa imortalidade. Sereis apresentados àqueles que em breve estarão adormecidos em vossos braços, totalmente entregues aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Que o Senhor Jesus a todos nos abençoe. Imediatamente vimos um grande painel no qual estavam escritos os nomes dos casais e ao lado uma espécie de foto virtual e o nome daquele que lhe seria o filho. Automaticamente, um dos membros da nossa equipe começou a enunciar os respectivos nomes, convidando-os a que se acercassem da área ampla e vazia entre o público e o estrado em que estavam a mesa diretora. Ao ser enunciado o nome do casal e do espírito, seu futuro descendente, o acompanhante que trouxeram os encarnados avançava na direção da entidade que saía do seu lugar e encontravam-se seguindo a grande área, onde se abraçavam e conversavam jovialmente. Em ordem, sem qualquer tipo de tumulto, embora o número expressivo de membros, foram sendo convocados uns e outros, para, em tempo relativamente curto, encontrarem-se em convivência edificante. Por um período de aproximadamente 15 minutos, mantinham a familiaridade carinhosa, abraçando-se e retornando aos seus lugares. Os nossos visitantes de Alcione haviam sido informados anteriormente do tempo necessário para o primeiro contato, mantendo o período estabelecido. Retomando seus lugares no auditório, renovados emocionalmente e jubilosos ante as expectativas desenhadas para o futuro, ouviu-se o trecho da notável obra de Franz von Suppert, Libera-me, na parte final do seu célebre Requiem. Ato contínuo, o nobre mentor voltou à tribuna e, demonstrando na face a gravidade da tarefa de que se encontrava incumbido, aproveitando-se do alto clima de paz e de esperança, esclareceu: Irmãs e irmãos queridos, investidos da nobre missão que desempenhareis na terra, mantende encarnados e desembaraçados do corpo físico, serenidade e confiança em Deus. Estais incumbidos de renovar o abençoado planeta terrestre que sai da sombra para as divinas claridades. Vindes de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável, e mergulhareis na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Permanecereis encarcerados temporariamente no escafandro orgânico, que vos cerceará, por algum tempo, os formosos voos pelas paisagens sublimes a que estáis acostumados. Provareis a saudade dos afetos queridos que ficarão aguardando o vosso roteiro de misericórdia, muitas vezes em aparente solidão. Experimentareis incompreensões, repetimos, e sofrereis os espículos da inferioridade que predomina entre os viajantes da terra no seu momentâneo atraso moral. Vez que outra, em parcial desprendimento pelo sono, fruireis da convivência conosco que estaremos em vosso lado e vos conduziremos rapidamente embora
aos santificados ninhos de onde procedeis, para renovardes as forças e encontrardes alegria para a continuação do ministério socorrista. Recordareis das sublimes lições que ouvistes no abençoado lar, aplicando os conhecimentos que possuís na construção do bem imperecível entre os vossos irmãos terrícolas. Asfixiados em alguns períodos pelo báfio enfermiço da psicosfera do planeta em transição, aspirareis as vibrações celestes que volvereis a fruir somente quando terminada a incomum tarefa de amor e de sacrifício. Sereis caracterizados no mundo pelas qualidades morais, pelos conteúdos psicológicos de paz e de reflexão, desde os primeiros dias da experiência nova. Missionários que vos precederam na viagem à Terra estão ampliando os estudos em torno da psique e da emoção, a fim de vos oferecerem os recursos hábeis para a exteriorização do patrimônio de sabedoria de que estáis investidos. Abrir-se-ão novas perspectivas para o vosso ministério nas dádivas do lar afetuoso e rico de ternura. Algumas vezes intentarão crucificar-vos nas traves da perversidade, mas triunfareis por amor. Havia lágrimas discretas que desciam da comporta dos olhos do eminente orientador. Depois de breve pausa, prosseguiu: Vós, outros, que ides receber os nossos visitantes como filhos, que vos credenciastes ao compromisso de crescer com eles na direção de Deus, preparai-vos. Sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica e que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito que seleciona o espermatozoide mais compatível com os seus propósitos evolutivos. Graças à vibração que emite, o espírito seleciona-o da massa expressiva e dispara-o na direção do óvulo para o milagre da fecundação. A hereditariedade, de alguma forma, encontra-se adstrita à constituição física. Em alguns caracteres morfológicos e biológicos, no entanto, os estratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Mantende a afetividade e o respeito em vossos relacionamentos íntimos, de modo a evitardes a intromissão das entidades vulgares e perniciosas, que tentarão hipnotizar-vos para a adoção dos vícios e das aberrações em voga no tálamo conjugal. Necessitamos da vossa contribuição saudável a fim de lograrmos êxito nos empreendimentos desde os primeiros momentos. Antes de ser iniciado o processo de renascimento dos nossos convidados espirituais, mantereis contato psíquico com eles, de modo que se vos desenvolvam os sentimentos da afetividade. Mais a miúde, eles estarão visitando-vos, adaptando-se ao psiquismo planetário e às vossas emoções. Alegrai-vos, trabalhadores do novo mundo. Vivereis o grande crepúsculo da civilização atual que se vai, mas fruireis a beleza do amanhecer de uma nova era de paz e de bênçãos que está por acontecer. Cultivai os sentimentos nobres do dever, da harmonia e do bem, nos mais diversos segmentos da sociedade em que vos encontrais, e permiti-vos bafejar pelas aragens espirituais que soprarão, afastando as torpes e pesadas vibrações do período de transição. Abençoados pela oportunidade, começai a planejar, pensai no amor. Fez uma brevíssima pausa e logo encerrou. Inúmeros entre vós anelais pela paternidade que ainda não alcançara. Defluente de razões que vêm de prístinas épocas, não podereis conceber, mas providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética aplicadas em benefício da sociedade
ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderato. Rejubilai-vos e retornai aos compromissos humanos aureolados de felicidade e de esperança. O Senhor seja convosco. Harmonias siderais pulsavam no auditório e em nossos sentimentos. Logo depois, os condutores dos amigos reencarnados recambiaram-nos ao corpo, deixando nele as lembranças possíveis do acontecimento em comum.